Então, continuando aí sobre desenvolvimento de novas drogas, já comentei, né, que no passado os medicamentos eram descobertos através de tentativa e erro. Nós temos algumas fases aí do desenvolvimento de uma nova droga. Tem uma fase pré-clínica, onde os estudos não são feitos em seres humanos. É a fase laboratorial, desenvolvimento de molécula, etc. A fase 1, que a gente vai ver, já começa o estudo em seres humanos saudáveis. Fase 2, indivíduos doentes. Fase 3, em grandes centros de estudo. E a fase de comercialização, que seria a fase 4, aonde é liberado para a venda esse medicamento. Então, a fase pré-clínica são feitos testes aí nas plantas para desenvolvimento da molécula química, se essa molécula é estável, ela é instável, né? A molécula ela precisa ser estável, ela não pode sofrer muitas reações químicas por qualquer coisa. Se a gente desenvolve o medicamento e ele não dura os 2 anos da validade, ela precisa ser uma molécula que ela fique aquela molécula pelo tempo da validade do produto. Ou se ela for uma molécula muito instável, vai precisar de muitos conservantes ou estabilizantes para que essa molécula não sofra tantas reações após embalada e que isso não traga danos ao organismo do paciente. Os estudos bioquímicos, que aí começa a aprofundar um pouco mais. E, enfim, os testes em animais. Tá? Então, as principais fases aí pré-clínica são essas. E nos animais vão ver o comportamento da droga num primeiro organismo vivo antes de chegar no ser humano. Então, vamos ver se essa droga vai aumentar a quantidade de xixi do ratinho, vai aumentar a quantidade de cocô, se essa droga vai ser eliminada pela urina, se vai ser eliminada pelas fezes, se essa droga vai deixar o ratinho mais estimulado, se vai deixar o ratinho mais sedado, se não vai fazer efeito nenhum no ratinho, se vai ter algum efeito colateral para esse animal. E aí, quando os testes estiverem muito conclusivos e tiver uma segurança clínica para ser estudado no ser humano, a vigilância vai aprovar o teste clínico para o ser humano. Lembrando que não é 100%, pode não ter efeito colateral num animal, porém pode matar um ser humano na fase do estudo. Pelo menos na mídia a gente não vê isso acontecer. Eles devem tomar muito cuidado com isso, é muita burocracia para o desenvolvimento de um medicamento, por isso que ele custa muito caro antes de virar genérico. Tem alguns vídeos que eu falo sobre a diferença do medicamento inovador, que é esse medicamento que passa por todos esses estudos que a gente vai falar, o medicamento similar e o medicamento genérico. Procure no YouTube aí que você vai aprofundar nessa diferença para a gente não perder o tempo aqui. Depois vem a fase 1, que são testes em voluntários saudáveis, para ver principalmente a parte farmacocinética da droga, absorção, distribuição, metabolismo, eliminação, efeitos adversos, saber como é que essa droga se comporta no ser humano saudável primeiro, porque se tiver um efeito colateral difícil de se resolver, é mais fácil você tratar um indivíduo saudável do que você tratar um indivíduo que já tem a doença. Então, por isso se começa no indivíduo saudável. Depois, passa-se então para o estudo clínico em pacientes com a doença, mais uma pequena quantidade de pacientes. A indústria farmacêutica, ela começa em poucos pacientes para ter certeza se essa droga realmente fará o efeito desejado, se melhorar realmente a doença do paciente, se tiver alguma função que vale a pena o cliente pagar por aquela função, por aquela melhora. Ela não vai testar em muitas pessoas, se no caso de poucas pessoas a droga já se mostrar ineficaz. Então ela vai fazer como se fosse um teste piloto em poucas pessoas doentes, para saber se essas pessoas realmente vai ter uma melhora clínica significativa da sua doença,
que vale a pena ela continuar investindo dinheiro para testar em mais pacientes. E aí chega então a fase 3, onde na fase 2 se concluiu que a droga realmente melhorou um percentual muito grande de pacientes, e aí eles aumentam o número de pessoas doentes que entrarão na pesquisa. E para isso eles contratam grandes centros de pesquisa médica, que são hospitais referência na sua área, aonde passam muitos pacientes naquela área que está querendo se estudar aquele medicamento a ser desenvolvido, pois esse centro terá profissionais específicos para todo o controle da pesquisa e a divulgação dos resultados. E se os resultados continuarem sendo positivos num número maior de pacientes, e quando a gente fala do número maior de pacientes, a probabilidade também de aparecer mais efeitos colaterais que não apareceram em etapas anteriores também são maiores. Então, às vezes, você detecta que o medicamento realmente melhora muitos pacientes, mas talvez nessa fase se descobre que o efeito colateral ou os efeitos colaterais são maiores do que o benefício que a droga causa no paciente. Então, ela pode também ser abortada, o seu estudo, nessa fase. Mas, chegando-se à conclusão de que também em um grande número de pacientes com a doença, essa droga teve uma melhora significativa dos males do paciente, que valha o investimento de dinheiro na compra dessa droga, a indústria segue para o próximo passo, que é a fase de comercialização da droga, onde envolve a vigilância dos efeitos terapêuticos do medicamento após a sua comercialização. Então aqui é onde vai vender para a população, é onde vai se produzir em grande escala e é onde também acontecem o aparecimento de efeitos colaterais que não apareceram em etapas anteriores. Por isso, a Anvisa ela fica muito em cima dos medicamentos novos lançados. Se caso ela constatar que quando muitas pessoas começaram a tomar esse medicamento, começaram a aparecer efeitos colaterais que não apareceram em outras etapas e que justifique a interrupção da venda desse medicamento, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, interruptará a venda desse medicamento. Temos alguns casos, por exemplo, os medicamentos para emagrecer, anfepramona, femproporex, antigamente eram vendidos no Brasil com receita mais zero, mas ao longo do tempo a vigilância sanitária chegou à conclusão que o mal que esses medicamentos faziam para o paciente era maior do que a obesidade que eles tinham. Então, não justificava o uso desses medicamentos. O medicamento fazia mais mal do que a própria obesidade. Então, não tinha o porquê tentar tomar um medicamento para emagrecer que prejudicaria mais a saúde do que a própria obesidade. Hoje temos aí a sibutramina, que não sai do mercado. Hoje, para você conseguir, você precisa, além de passar com um médico especialista na área, assinar um termo de responsabilidade e um monte de burocracia para você conseguir esse medicamento. Na Europa também já não vende mais esse produto. Um outro exemplo são os antibióticos. Os antibióticos eram vendidos somente com a apresentação da receita. Então, às vezes, você conseguia comprar o antibiótico sem a receita, pois a vigilância sanitária não tinha esse controle. Hoje, pelo uso indevido dos antibióticos, a vigilância sanitária chegou à conclusão que estavam causando mutação genética nas bactérias e essas bactérias estavam ficando resistentes aos antibióticos por causa do uso indevido desses antibióticos, principalmente comprados sem receita médica. E aí ela modificou a classificação dos antibióticos. Hoje precisa da retenção da receita. Então você não consegue comprar, nem que você queira, antibióticos sem receita médica.
Então a vigilância mudou isso após a comercialização, inclusive até de muitos anos de antibiótico. Então não é porque o medicamento foi lançado que ele não pode ser tirado. E não é porque o medicamento ele é lançado como isento de prescrição médica que mais para frente ele não precise de receita. Ou alguns medicamentos, por exemplo, como a loratadina, antigamente precisava da apresentação da receita médica e hoje ele é um medicamento isento de prescrição médica, ele não tem mais faixa vermelha. Você pode comprar ele sem receita na farmácia.